Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente. Hoje é dia de falar de Sex and the City. Amiga, tu tens a sinopse aí? Então, eu tenho um resumo, porque a gente não encontrou a sinopse na HBO Max. É verdade, HBO Max nada eficiente. Então, um pequeno resumo. Sex and the City são 4 amigas morando em Nova York, lidando com problemas de relacionamentos amorosos e de amizade. É basicamente isso, e é uma série divertidíssima. Eu acho que a gente tem que começar falando do que a gente gosta muito da série, o que a nossa história com ela e o que fez a gente continuar assistindo, né? Porque começar a assistir é até fácil, tem muita gente que fala muito sobre a série, mas o que fez a gente se apegar tanto à série a ponto de estar conversando aqui sobre ela e já ter conversado diversas vezes sobre ela enquanto a gente estava assistindo. Porque começar falando do que a gente gosta, porque a partir do momento que começa a reclamar minha gente também, vai ser difícil. Vai ladeira abaixo. Então, o que eu gosto, principalmente, são 4 mulheres, né? E basicamente a série se passa em torno da amizade delas trocando confidências umas com as outras. Isso eu gosto bastante. Agora, as confidências que elas trocam incomoda um pouquinho. Eu gosto muito da coisa da amizade delas e das coisas que elas... das conversas, principalmente, das coisas que elas ficam trocando, por exemplo, da liberdade que elas têm pra falar de sexo, pelo menos 3 delas. Uma, nem tanto. Elas falam... Tem até alguns momentos que a Charlotte, ela fica mais à vontade pra conversar com elas. Mas eu acho muito legal que elas são muito abertas umas com as outras. Tipo, tem julgamento... Óbvio, tem julgamento uma com a outra, mas elas não se incomodam, sabe, em falar. Elas contam tudo, absolutamente tudo, nos mínimos detalhes. Eu acho até meio detalhado demais, às vezes, que eu fico, gente, eu converso com meus amigos, mas tanta riqueza de detalhes assim eu não peço e não dou. Costumo manter um pouquinho. Assim, que eu acho que elas são muito abertas realmente entre elas falam de tudo, sobre tudo, e obviamente tem muito conflito, porque são 4 mulheres diferentes, muito diferentes uma da outra. Acho legal a gente falar de, uma de cada vez. Uma, né? Isso. Tem a Carrie, que é basicamente a personagem principal, e ela é escritora. Ela é basicamente, gente, o que seria uma influencer hoje em dia. Ela escreve no jornal, né? Ela tem uma coluna no jornal, falando justamente que é o que dá o nome à série, né, de Sex and the City, que ela fala sobre relacionamentos em Nova York. E ela é super fashionista, e adora moda e sapatos, e ela é completamente super, viciada em estilosa. Viciada em sapatos níveis absurdos, assim, de gastar só com isso e esquecer que ela tem outras coisas pra pagar. Ela é a única na série que tem problema com dinheiro, né, porque... todas as outras são definitivamente ricas. Ela é a única que passa por alguma dificuldade financeira, aparentemente. É um perrengue ou outro que ela passa, mas a série sempre deixa muito claro que ela consome vários sapatos de luxo, de marcas caríssimas, então deixa claro que o objetivo dela é outro. Ela tem outro... Exatamente. Não é que ela passe, nossa, necessidade, seja pobre. Não, é que ela gasta em porcaria, gente. É que ela gasta em sapatos caríssimos. Não, e é um momento, assim, de conflito que ela tem com grana que é até surreal como a série coloca, mulheres de 30 e poucos anos, muito bem-sucedidas e muito bem financeiramente, sabe? Elas não passam nenhum perrengue. Sim, é assustador. São mulheres ricas. Eu sei. São mulheres ricas, muito ricas. Principalmente, sei lá, a Charlotte, que tudo indica que já vem de uma família muito rica e trabalha com... A Charlotte é outra personagem que já trabalha com... Qual é o trabalho da Charlotte mesmo? Ela é curadora numa galeria de arte. Isso. Que já, vamos dizer assim, é um trabalho que já é mais elitizado e tudo. Então já dá a entender que ela vem de uma família rica.
até tu vê pelos momentos em que aparecem as outras amigas dela, é sempre umas mulheres com muito dinheiro também. E aí até a coisa dela, a grande diferença da Charlotte é que ela é a mais tradicionalzona, assim, que quer fazer tudo muito certo. E tudo indica que isso é uma coisa que ela tem até de família, sabe? E que ela tem tipo, um planejamento e um objetivo com a vida dela, tipo, de coisas muito lineares e muito do que é esperado, assim, socialmente. Tipo, casar, ter tantos anos, ter filho até tantos anos. Ela é muito obcecada com esse planejamento imposto, né? E não é só casar com qualquer pessoa, tem que ser com um cara muito específico que ela desenhou, né, na cabeça dela. Tem que ser um cara de uma família boa, que tem família boa, né, entre aspas. Família boa dentro das expectativas dela, né? Que tem que ter a família já conhecida com dinheiro, ele tem que ter dinheiro, tem que ser bem sucedido, e até no momento que ela consegue casar, ela passa a ser dona de casa, né, porque ela larga o emprego, então ela tem todas essas coisas que diferencia ela bastante das outras. Aí, por exemplo, do outro lado tem a Miranda, que a Miranda é extremamente focada no trabalho. A Miranda é advogada, e o negócio dela é o trabalho. Ela foca tanto no trabalho que em vários momentos ela deixa os relacionamentos de lado. Vários momentos ela escolhe pelo trabalho dela, pela carreira dela, porque é isso que importa de verdade. E ela é outra muito bem sucedida também. Tem até o momento que ela compra o apartamento gigante dela sozinha. E rolam vários questionamentos de, meu Deus, mas essa mulher sozinha por quê? Sabe? Mas você vai comprar sozinha esse apartamento? A personagem da Miranda é uma personagem que eu gosto muito, até por isso dela. Eu acho que eu me identifico muito com essa determinação que ela tem e de ir atrás das coisas dela por ela mesma e resolvendo tudo. Por mais que as pessoas achem estranho, né? Principalmente pra época, né, gente? A série é dos anos... início dos anos 2000. Nos anos 90 ainda, é pior ainda. A primeira temporada é de 98. Isso, final dos anos 90, início dos anos 2000, ali. E aí, enfim, né, na época era bastante esquisito uma mulher do jeito que a Miranda é. E é legal porque ela também vai desconstruindo isso nela um pouco. Ela vai conseguindo equilibrar as coisas na vida dela em algum momento. E aí tem, por último, a Samantha, né? Isso. A Samantha, ela é a dona da própria empresa dela. Ela trabalha com relações públicas. E a Samantha, assim, do grupo, eu acho que sempre traz alguns momentos que elas estão tratando de romance, de ficarem apaixonadas, se interessarem por outros caras. E a Samantha, ela é muito uma imagem que se construiu no começo dos anos 2000, de uma mulher que age como um homem, muito entre aspas isso. Então, ela fica com quem ela quer, ela transa com quem ela quer, ela é dona da própria vida e ela meio que não tem nenhum apego emocional. Então, até o primeiro episódio da série é sobre isso. Tipo, será que as mulheres conseguem transar como homens, tipo, sem ter apego, tipo, sem se importar? E é uma abordagem meio esquisita, principalmente vendo hoje em dia, uma coisa muito, tipo, pega mal, sabe? Mas eu acho mais que ou menos assim que pintam a Samantha. É meio chato. Ao mesmo tempo, tem umas coisas dela que, tipo, como ela liga menos pra essa situação do relacionamento, pro amor, pro romance, ela não idealiza tanto. Tem uns momentos que ela faz um contraste bom com a Charlotte, por exemplo, que já idealiza demais. Só que ela também é um extremo oposto, assim, e aí fica essa coisa de, tipo, não me apego a ninguém, que às vezes eu acho meio chato, que, tipo, ela não desenvolve nada afetivo. E até demora tem muito tempo, né, pra ela começar a ter algum envolvimento. O que eu lembro, assim, bem claro é com o Smith, que eu esqueci o nome dele, que é o ator, que ela começa a namorar e eles ficam bastante tempo juntos. Isso é lá no final já. E aquele outro cara, que ele era dono de uns hotéis, que ela até um episódio que ela vem pro Rio de Janeiro. Vem entre aspas, porque não mostra na série. Tipo, só diz que ela vem pro Rio de Janeiro. E aí, tem até... justamente por isso, por ela ser assim com os relacionamentos, ela acaba contando muito com as amigas. Tem até um episódio em que ela fica muito doente. E aí ela começa a ligar pra todos os contatinhos que ela tem, pra ver se alguém vai lá cuidar pra dela. ajudar essa mulher. E ela aí só queria botar uma no cortina.
Exatamente. E aí, no fim, quem vai ajudar ela é justamente a Carrie, coitada, palpa toda a obra, né? E nesse que vai episódio, lá resolver. Nesse episódio tem um diálogo engraçado também, que ela fala, a Carrie fala, por que você não liga pro locatário do apartamento? Aí a Samantha fala pra ela, porque eu sou a dona desse apartamento. Isso, né? Coisas de ser independente, às vezes a gente precisa de alguém pra ajudar. E é por isso que é bom ter ali uma rede de amigos, pessoas que tu gosta, que vão te ajudar. E é engraçado porque ela não tinha nem as amigas dela como essa pessoa que ajudaria. Porque tanto que a Carrie fica ali como última opção. E aí, a partir desse momento que ela começa, tipo, eu nunca estarei sozinha porque sempre tem essas amigas. A gente sabe no futuro aí da série que isso nem sempre é verdade. Mas, enfim, né? É muito isso. E é muito isso que é muito legal da amizade delas na série, é de mostrar em que tem vários momentos em que elas precisam, que elas estão completamente sozinhas, que não tem relacionamento ali pra segurar, mas elas estão juntas pra segurar uma na outra. E o que eu acho bem legal é que elas são mulheres mais velhas, elas têm uns 30 e poucos anos, então as outras séries que a gente falou aqui, tirando Doces Magnólias, foi sempre de temas adolescentes. E o que eu acho muito... E mesmo Doces Magnólias tem outro contexto, né? É um contexto de mulheres mais velhas, mas elas todas têm família, têm filho, são ou de uma pelo cidade menos estão querendo. É um contexto diferente. Elas são mulheres mais velhas, já com seus 30 e poucos anos, e estão vivendo a vida, assim, loucamente. E festa, e vários relacionamentos, Sim. e indo atrás. Porque tem muito essa ideia de série de que tu tem que encontrar o amor da tua vida antes dos 30, porque senão acabou. E aí a série vem justamente pra isso, de tipo, não, pera lá. As pessoas continuam vivas e vivendo nesse momento depois dos 30 e tem chance de as coisas acontecerem ainda. E isso eu acho que é o mais legal da série. E aí a gente pode aproveitar para começar a falar dos relacionamentos. Porque eu acho que tem um grande momento na série que é, tipo assim, um balde de água fria na vida da Charlotte. Ela consegue tudo que ela quer, tudo que ela planejou, idealizou de uma família perfeita e tudo mais. E aí ela percebe que ela não tá feliz, que ela não é feliz naquele relacionamento, que o cara também queria ficar com ela por uma ideia muito fantasiosa do que ele tinha. E não bate uma coisa com a outra. Então eles se separam. Eu acho isso muito bom pro andamento da série e também pro desenvolvimento da Charlotte. Ela tem que passar pelo divórcio e tudo mais, e depois ela entra em um novo relacionamento que é super o oposto do que ela esperava. Ela fica com um cara que não tem nada a ver com o príncipe encantado que ela criou na cabeça dela, e ela se percebe muito feliz. E, é a pessoa com quem ela fica até agora no Revival, ela segue com ele. Então, isso eu acho muito legal. Isso é muito bom, até porque chega na ideia de que tem muita gente que tem assim essa ideia fixa de eu vou estar com uma pessoa assim, assim, assado, e às vezes não presta atenção no que tá ali do lado que pode ser muito melhor, que foi exatamente o caso dela, tanto que tem a parte absurda, gente, que a gente vai ter que comentar, que é o fato dela achar o marido dela, no fim das contas, o atual dela mais feio que o marido anterior, e pelo amor de Deus, que e dela achar ele mais feio que o marido anterior, e dela se achar muito pra estar com um cara como aquele. E aí eles terminam esse relacionamento, porque ele fica assim, tipo, eu vejo que todo mundo enxerga isso, todas as pessoas olham e julgam a gente, tipo, é uma mulher linda com um cara feio, e ele só não fazia ideia que a Charlotte pensava do mesmo jeito. E aí eles terminam e ela precisa, tipo, mano, presta atenção, tu gostava daquele cara, ele te fazia feliz, muda essa tua cabeça aí, te resolve. E aí ela volta e corre atrás dele. Exatamente. Precisa ela perceber que nem tudo são as aparências, são as coisas que ela esperava, nem tudo vai ser exatamente do jeito que ela quer. E que às vezes a gente precisa se adaptar. Outra pessoa que sofre nem tudo vai ser do jeito que eu quero é a Miranda, só que de um outro jeito, né? A Miranda com o Steve é uma coisa de, tipo... Ela tem tanto controle sobre a vida dela, ela tá tão acostumada com a rotina dela sozinha, que a partir do momento que o Steve entra ali, em vários momentos, né? Porque ela e o Steve é um vai e volta inacreditável, assim, só não é pior do que a Carrie e o Big, porque pelo menos o Steve a gente consegue gostar um pouco.
Vamos guardar esse casal pro final, vai ser o último. Mas assim, Miranda e Steve ficam nesse vai e volta e diversos momentos ela se sente incomodada do quão confortável ele tá com ela. E aí ela se incomoda dele estar na casa dela, das coisas dele estarem na casa dela, dele estar lá o tempo todo, e ela fica louca e ela tem que aprender a ser mais flexível e tal. O primeiro incômodo da Miranda com o Steve é que eles têm rotinas muito diferentes. A Miranda trabalha horário comercial e tá, tipo, querendo ser promovida no trabalho e tudo mais, e o Steve é barman, trabalha à noite, então, tipo, ele meio que, vou indo aí nesse emprego. Jovem. E aí tem esse atrito já, tipo, dele não ser tão ambicioso quanto ela gostaria que ele fosse. Aí eles se separam. Aí depois eles voltam e ela fica incomodada com isso. Dele tá muito à vontade dentro da casa dela. Tipo, não é assim também. Ela se incomoda muito com a presença dele ali. Mesmo gostando dele, ela se incomoda das coisas estarem saindo do controle dela. E aí... E aí ela não consegue ser nada flexível, porque ela tá tão acostumada a estar sozinha o tempo todo que ela não consegue administrar uma rotina com duas pessoas. Esse é o momento que eu fico, Miranda, pelo amor de Deus, porque eu me identifico bastante com ela, mas nesse momento eu fico mulher, mas é uma besteira. Era só conversar com esse homem. E aí eu tenho esse incômodo geral com a série, que em diversos momentos é pra elas conversarem com as partes interessadas. E ao invés de fazer isso, elas vão conversar entre elas. Tipo, em vez dela falar, Steve, querido, por favor, arrume suas coisas, ela vai lá reclamar com a Carrie. E aí o problema, que era um problema pequeno, vira um problema gigante. Enorme. E tem muito isso, tipo, elas conversam muito entre si, então, óbvio que já é uma conversa que não é imparcial. Tá todo mundo ali enfiando os seus interesses e, tipo... Não faz sentido. Ninguém vai chegar em nenhuma solução pra um relacionamento conversando só com as tuas amigas. Precisa conversar com a pessoa que tá te relacionando. Exatamente, tem que conversar com a parte interessada, porque senão não vai resolver, porque tu tá resolvendo só na tua cabeça e tu não tá resolvendo com a outra pessoa meio que deveria. Conversando com as amigas parece tipo que ela tá sempre sendo certa. Não, realmente, é o teu lado que tá certo. Exatamente. E aí só gera mais briga. Justo. Aí tem essa questão da Miranda e tem momentos que a Miranda tá certíssima. Tem um momento que o Steve fica insuportável e que gera outro término, mais um dos términos, que é o momento que ele simplesmente decide sozinho, na cabeça dele, que ele quer ter um filho que vai ser com ela. E por mais que ela diga não, que ela fique, meu filho, minha carreira, eu estou tentando conseguir uma promoção neste momento, eu não vou ter um filho agora. Eu nem sei se eu quero, imagine agora que eu tô resolvendo outras coisas da minha vida. E ele simplesmente ignora tudo que ela tá falando pra ele. Tudo. Ele ignora 100% tudo que tá sendo dito. E ele começa a agir ele mesmo como uma criança, sabe? Que ele quer e pronto. Tem essa parte. Esse é outro momento de término deles. Que é muito, tipo, eu acho que é o mais grave, assim, do relacionamento deles. E tem, quando ele não, logo no começo, que ele não aceita que ela pague as coisas pra ele. Ele ganhava bem menos que ela e era todo orgulhoso. Era preso nessa ideia do homem provedor. Eu preciso pagar tudo. E isso era um saco também. Eu fiquei bem irritada com ele nessa época. Foram os momentos que, tipo, tu fica, meu filho, que frescura. Deixa ela pagar aí esse negócio. Ela tá a fim de pagar, deixa ela pagar. Né? E aí, tem alguns momentos do Steve. E aí, né, como o mundo capota, no fim ela acaba engravidando sem querer dele. E eles acabam tendo um filho, a hora veja. De novo, de um jeito completamente inesperado. E isso, de novo, né? Do mesmo jeito que a Charlotte é confrontada com as coisas que ela queria e acabam não acontecendo do jeito que ela esperava, a Miranda também. A Miranda nunca pensou em ter um filho. Ainda mais do jeito que ela teve com o Steve, meio que... eles não estavam nem juntos. E nesse momento rola, tipo, um super embate entre as duas, né? Entre a Miranda e a Charlotte. Porque a Charlotte estava tentando engravidar. E aí ela descobriu que ela não ia conseguir engravidar. Ela tinha algum problema, que não fica muito claro o que é na série. E a Miranda estava grávida e não queria ter o bebê. E ela pensando em abortar. E aí, quando a Charlotte descobre isso, tipo, ela é super crítica com a Miranda. É horrível, é uma situação bem tensa. É horrível, porque ela não avalia a situação da amiga. Ela só pensa no dela, no sofrimento que ela tá passando. E não se coloca no lugar da amiga que engravidou sem querer, que tava com...
não tava nem namorando com o cara que ia ser pai do filho dela, sabe? Então já ia ser toda uma situação, ainda tinha todo um histórico dela com o Steve e tal. E ela simplesmente não pra pensar nisso, ela só é horrível. E aí tem esses momentos em que a Charlotte é horrível e até a gente, né, já tinha conversado do que a série não explica de onde que elas se conhecem. O que fica meio estranho, porque é difícil manter amizades que são tão diferentes assim. Tipo, as pessoas têm suas diferenças, mas tem algumas coisas de valores... E tem alguns momentos em que pesa muito o julgamento de uma sobre a outra. Tipo, a Charlotte, ela é muito crítica com a Samantha. A Samantha também é muito crítica com a Charlotte. Tem esse momento com a Miranda. Eu acho que com a Carrie, a Miranda é um pouco crítica com a Carrie em algumas situações com o Big. E aí... Mas, em geral, a Miranda tá certa. E aí não deixa muito claro realmente de onde elas se conhecem, porque, tipo, sei lá, não sei se eu ia querer ter uma pessoa assim do meu lado num momento tão difícil. Pois é, porque eu entendo que não dá pra ser cercado de pessoas que só concordam contigo, mas é porque é um nível de discordância muito escroto. Eu entendo que pra coisa da série, é legal que elas sejam muito diferentes, justamente pra ter esses embates, né, em vários momentos, justamente pra trazer esses assuntos com olhares diferentes. Mas ao mesmo tempo tu fica, como que essa amizade se sustenta, sabe? Não é possível. Na verdade, as pessoas já teriam deixado de ser amigas há séculos. Eu não sei nem porque elas são amigas. E é isso, a série não deixa claro em nenhum momento onde diabos elas se conheceram. Porque, tipo, mostra que, sei lá, a Charlotte tem outras amigas que são da universidade. Se ela tem outras amigas da universidade, ela conheceu as outras da onde? Entendeu? E aí tem vários momentos que mostram outras amizades de outros lugares e não diz exatamente de onde que elas se conhecem. E aí, enfim, é isso. Mas vamos chegar no grande assunto. Não tem como falar muito dos relacionamentos da Samantha, que é muita gente pra meter aqui. É que a Samantha, ela vai se relacionando com várias pessoas e ela é muito assim. Então a história acaba sendo muito sobre ela e esse confronto dela entre essa liberdade que ela tem, esse desapego que ela tem, em vários momentos que ela fica, será que é isso mesmo? Será que eu não deveria ser mais assim? Ou mais assado, que às vezes até o julgamento da Charlotte acaba batendo mais forte nela. E aí às vezes ela fica... mas sempre chega um momento que ela desiste e ela volta a ser ela mesma. Pronto, acabou. E aí vamos falar do grande casal da série. O grande estresse, o grande motivo de estresse que é essa série. Não gostamos de Mr. Big e Carrie. Não gostamos, não apoiamos esse casal. Ainda bem que ele morreu. Exatamente. Ainda bem que tirei morre. Do meu peito. Peste. É igual. Porque, gente, é insuportável. Esse homem é podre. Não que a Carrie seja ótima, porque tem vários momentos que eu fico, meu Deus, que mulher chata. Tem momentos assim que, tipo, tem um momento que ela vai atrás dele no dia do casamento, que ela pergunta por que não eu? E eu fico, meu Deus, mulher, porque você é chata. Olha o que você está fazendo neste momento. Sendo chata. E o pior, ele reforça essas chatices dela. Tipo, é um casal perfeito por isso, porque, tipo, ela tem muitas inseguranças e ele vai lá e reforça todas elas. Tipo, é insuportável. Exatamente. Tem a coisa do relacionamento deles que eles não... É aquilo, né, que eu falei, que ela, em vez de conversar as coisas com ele, ela primeiro vai encher a cabeça dela de coisa, conversando com as amigas, refletindo sozinha, pensando diversas coisas, assim. É normal, gente, todo mundo faz isso. Todo mundo, tipo, fica tentando ler a outra pessoa. Mas sempre tem que ter um momento que tu tem que conversar. E ela adia a todo custo esse momento de chegar e falar, oi, querido. E aí ela adia tanto que quando ela vai conversar com o Big finalmente, sempre é uma briga. Sempre é uma briga gigante por um negócio muito pequeno. Não, e ele, ao mesmo tempo, é horrível. Além dela adiar todas essas conversas e etc, e ficar criando as paranoias na própria cabeça, ele também não abre a boca pra falar nada. Tipo, ele é pintado como um grande homem misterioso que tem problemas de relacionamento, que ele não quer criar nenhum compromisso e que ele não fala nada. Tipo, ele só fica calado. E aí ele meio que vai levando as coisas esperando que ela nunca cobre nada dele.
E aí isso é o mais revoltante nesse homem, porque ele vai levando as coisas, ele gosta dela, é visível em vários momentos que ele gosta dela, mas ele se recusa a se comprometer. E aí tem os momentos que a gente entende perfeitamente o ódio desta mulher, porque ele faz tanto esforço de não se comprometer com nada com a Carrie, e aí de repente ele viaja, vai embora, assim, e tipo, avisa pra ela em cima da hora que ele vai embora, eles não conversam sobre isso, dizendo que eles estavam juntos, eles estavam namorando, e ele não faz questão de conversar com ela sobre nenhuma decisão da vida dele, como se ela não estivesse lá. E aí ele vai embora, eles terminam, e aí quando ele, um pouco tempo depois, ele ressurge noivo. Bicho, aí é realmente essa hora. É revoltante, né? Dá vontade de matar. Fica... Que desgraçado, como assim? Ele faz, tipo, ele deixou tão claro pra Carrie em diversos momentos no relacionamento dele que ele jamais casaria de novo, que não é pra ele, e não sei o quê, e reforçou isso de todas as formas possíveis, e aí de repente ele aparece noivo. E aí a Carrie fica revoltada com toda a razão. O único problema da Carrie é que ela devia ter aprendido e não ter ficado com esse homem nunca mais, o que infelizmente não é o que acontece. Porque aí chega o momento em que a Carrie tá com um coitado do Aidan. O Aidan é outro namorado que ela tem, que ele é... um coitado, olha. Porque esse homem, ele é ótimo. Ele desde o início do relacionamento, foi ótimo com ela. Sempre deixou muito claro o que ele queria. Apresentou pra família, quis assumir esse compromisso. E aí a Carrie fica louca porque ele é perfeito demais. Aí ela começa a surtar porque ele é perfeito demais e começa a encrencar com o cara. E aí tu fica, Carrie, é difícil te defender, minha filha. Porque fica complicado. Aí quando ela finalmente aceita que ele é um cara legal... Desde o começo do relacionamento dela com o Aidan, ele também deixou bem claro, olha, eu não consigo ficar contigo porque tu é fumante. E pra mim isso isso é inegociável. E aí, beleza, ela podia ter se separado, seguido a vida dela, mas ela tava encasquetada que ela queria ficar com ele e ela disse que ia parar de fumar. E aí já começa... Coisa que ela não tava a fim de fazer, né? Já começa esquisito esse relacionamento a partir daí, que ela disse que ia fazer uma coisa que ela não queria, aí ela fica fazendo escondido dele, aí as coisas só vão aumentando até que ela começa a trair ele com o Big. E é isso. Aí o Big ressurge. E aí eu assisti, antes da gente gravar, eu assisti um episódio que eu odeio. Que só reforçou o ódio que eu tenho do Big, porque o Big, ele começa a cercar ela. Por mais que ela diga que ela não tá afim, que ela não quer, e ele esteja casado, ele começa a ir atrás dela, tipo... É o que ele ameaça, que ele liga pra casa dela e fala, se tu não descer agora, eu vou subir aí e contar pra ele tudo que tá acontecendo entre a gente. Exatamente. E eu tu odeio. Meu filho, por que larga a vida desta mulher? Você está tentando destruir a vida dela, não é possível. E aí tu fica, não é possível que esse homem goste dela, porque... Tudo que parece é que ele quer atrapalhar. Enquanto ela tá feliz, ele não tá contente. Ele tem que estragar a vida da mulher pra ele poder ficar feliz. E é exatamente o que acontece, né? Porque aí, obviamente, depois de um tempo, a mulher dele descobre. Aí ela conta pro Aidan. Aí tudo se termina. E aí, tristeza, desgraça. E tudo isso pra, no fim, ele também não voltar com ela. Uhum. E aí vira... Parabéns, vocês só cagaram as relações de vocês. E aí, gente, que ódio. Eu tenho esse momento, é um momento que eu fico com tanta raiva desse homem que eu fico, meu filho, pra quê? Volta pra tua esposa. A mulher tá aí te dizendo não, e tu ameaçando o saco, e ela fica com ele. Já que a gente falou de Doces Magnólias também, aqui tem um outro parêntese importante, um paralelo com Doces Magnólias. Sex and the City só tem homem feio. A começar pelo Mr. Big. Impressionante. O Mr. Big é muito feio. E todos os outros que aparecem, não são todos muito feios. Gente, não dá pra entender porque esse grande mulher tá sofrendo por macho feio. E aí tem algumas poucas exceções. Tipo, o Steve é ok, o Aidan é bonito. E aí, o que dá mais raiva ainda da Carrie, que ela faz esse coitado sofrer tanto. E eu acho que é o único namorado bonito que ela tem. E aí, mas como elas se passam por causa de homem feio. Tem o comeback do Aidan, que ele volta todo bonitão, depois dessa traição que a Carrie fez com ele ficou na merda. Aí ele aparece depois de um tempo, uma outra temporada, ele já volta todo bonitão, malhado, cabelo cortado, dá uma repaginada nele, aí ela volta a ficar interessada, né? Claro, pra estragar. Nessa hora eu fiquei, mulher, pra que tu vai terminar de estragar com a vida desse homem? Ele tava feliz.
E aí vai botar no Carrie, revival. ela começa... Gente, por quê? Deixa ele Chega! Mulher, deixa esse homem em paz. Coitado, ele não merece tudo isso. Ele é um cara ele é o único cara ok da série que é muito difícil ver ele sendo escroto. Acho que eu nem lembro de alguma cena dele sendo muito escroto, assim como todos os outros foram. Não tem. E ele é o que mais sofre. Ele é o que mais se ferra o tempo todo. E tu fica... Coitado, gente. Por que a Carrie parece que ela se vinga nele? Ela faz o Big com o rapaz. E aí, poxa, coitado do... É um sofrimento que ele passa, assim, que é inacreditável. Fica muito triste. Mas eu tô até com medo do revival. Coitado, lá vai ele sofrer mais. Espero que a Carrie não volte com ele. Ele não merece isso. Não aceito esse retorno desse casal. Sou contra. Tem uma coisa que eu quero falar do primeiro episódio. Que é aquele comentário que a Samantha faz quando ela vai apresentar o Mr. Big pra Carrie. Que ela fala que ele vai ser o próximo... Essa é uma das provas do quanto a série envelheceu mal. É aí que a gente... Exatamente. Era um aviso. A Samantha, na verdade, estava avisando. Tipo, oi, querida, isso aqui não vai dar certo, hein? Nunca prestou esse homem, nunca vai prestar. E aí a Carrie não entendeu. Ela não sabia que no futuro ia ter esse grande aviso aí. Eu acho que é legal também a gente falar que a gente não, obviamente, a gente não assistiu essa série enquanto ela passava, quando ela tava ao ar. Porque a gente tinha o quê? Aqui somos pessoas nascidas em 1993. Então, obviamente, a gente não tinha idade pra estar assistindo Sex and the City. Uma coisa que eu fiquei bastante surpresa, que eu não tinha me tocado que era uma comédia. É uma comédia, né? Comédia romântica, assim. Mas que é da HBO, e por isso ela é bastante explícita em alguns momentos. As cenas de sexo são realmente muito explícitas que tu fica, eita! Já teve um momento que eu tava aqui assistindo de boa, e enfim, né, série boba que a gente sempre assiste. E aí um dia o meu namorado tava aqui por perto, e aí ele olhou e falou, meu Deus! Aí eu falei, tem seus momentos. Ou então, às vezes, tipo, nem tem ninguém por perto, a gente tá assistindo a série sozinha. É, tu fica, eita, então, cadê o... Exatamente, cadê o vizinho? controle? Vamos diminuir isso aí, pelo amor de Deus, olha a vergonha. Mas porque realmente ela é muito mais explícita do que eu imaginei. E a série eu comecei a ver agora, né, esses últimos meses, por conta do revival, né? Porque todo Isso. mundo falou do revival, isso. E aí, tu começou a assistir, e aí tu falou, tô assistindo, e eu já tava vendo todo mundo falando, vou assistir, Exatamente. Eu vou no embalo. E eu vi muita gente falando mal, óbvio que tem... Gente, tem umas coisas assim, elas ofendem todas as minorias possíveis em diversos momentos da série. Todas. Tem umas coisas bem bizarras, assim, que tu fica, tem uns episódios que tu fica, pelo amor de Deus, apaga. Mas, tirando isso, a gente considerando a época, várias coisas ali não envelheceram nada. Todas as questões de relacionamento, nada mudou. Gente, assim, assistir série antiga, tipo, dos anos 80, que fale sobre relacionamentos, tu vai ver que a humanidade evoluiu muito pouco nesse tópico. Muito pouco. Assim, chega a ser triste a humanidade não ter evoluído nada. Tem várias questões que as pessoas estão se batendo há anos a fio, sem resolver, sem chegar a uma conclusão. Todo mundo tem que ficar passando pelo mesmo problema. Mas o que eu vejo é que tem uma diferença. As séries de hoje em dia que a gente falou até antes, Eu Nunca e o Para Todos os Garotos que Já Amei, tem uma diferença também da abordagem dos dilemas. Primeiro que eles colocam, tipo, adolescentes, o que faz todo sentido as adolescentes terem essas questões, terem essas dúvidas. Será que ele realmente gosta de mim? Esses dilemas muito adolescentes fazem sentido no adolescente, não fazem sentido numa mulher de 30 e poucos anos. Mas assistindo
em Sex and the City, vendo a Carrie com 30 e poucos anos, tendo esses dilema, eu fico, não, gente, não pode, como assim? É que a Carrie, ela se comporta como uma adolescente em diversos momentos. Que fica, mulher, pelo amor de Deus, seja uma adulta responsável, chegue com este homem, com este maldito esse Mr. Big, sente ele numa cadeira e conversem. Não é possível que não exista diálogo. Eu sei que homem é complicado, que às vezes é difícil de conversar, de tirar os assuntos, mas alguém tem que chegar e falar, oi meu filho, vamos conversar. O problema é que a Carrie, ela se comportava como se ela tivesse 15 anos. E aí é desesperador de assistir. Pois, nem a Lara Jean faz isso, gente. A Lara Jean, morta de vergonha, guardava tudo pra ela, escondia todos os deuses do mundo, mas ela ia lá e falava pro Peter, olha, Peter, eu tô assim. Exatamente. E a Carrie, nada. Ela esperava virar... Cara, tem um episódio que é de um casamento que ela quer que o Big vá com ela. E ela fica montando diversas coisas. Tipo, o Big tem a coisa de ser um homem muito ocupado. E não sei o quê. E empresário. Você sabe Deus o que ele faz, ninguém nunca descobre. Ser máfia. Sabe Deus. Agora, mas sempre tem a coisa de que ele é muito ocupado. E aí ela transforma coisas que são perfeitamente normais de uma pessoa que tem um trabalho em um grande problema. Tipo, ele não tem tempo pra estar o tempo todo dando atenção só pra ela. E aí ela fica, meu Deus, ele não gosta de mim. Meu Deus, ele não me prioriza. Sem chegar e falar, oi querido, tudo bom? Vamos conversar aqui pra saber onde que dá pra encaixar, se você tá interessado em encaixar nas rotinas, se você não tá, se eu posso ir embora. Não, ela fica idealizando as coisas na cabeça dela, tipo, meu Deus, ele me odeia. Ela chega à conclusão de que o homem que tá ali assumindo, até quando o Big assume algumas coisas, tipo, ah não, eu vou nesse casamento sim, pode ficar tranquila. Mesmo assim ela fica inventando umas coisas, tipo, não, mas... procurando motivo pra ficar insegura. E aí tu fica, oh, minha filha. Santo Cristo, o homem não acabou de te falar que ele vai. E aí, às vezes dá um nervoso, porque por mais que ele comunique, tipo, oi Carrie, eu gosto de você, estou interessada, isso só é meu jeitinho. Mesmo assim, ela fica ali também. Mesmo quando ele consegue se comunicar, ela não aceita o que ele tá falando. É igual o caso do Aidan. Tipo, o Aidan fala, o Aidan tá demonstrando e mesmo assim ela não acredita. Ela acha que ele tem algum problema. E aí tu fica, é difícil. Não tem como defender essa mulher chata. Muito chata. Nossa, tem uns momentos assim que é realmente muito difícil de defender a Carrie, ou até ter alguma empatia por ela. E a gente percebe que o criador dessa série, ele tem um padrão, né? Ele gosta de protagonista chato, bem chatinho. A gente percebe por Uncoupled, por Sex and the City, por Emily in Paris. Um monte de protagonista muito chatinho. É a coisa dele, gente. Ele gosta de gente assim. É o jeitinho dele. Tem que ver se ele está falando dele mesmo, nunca se sabe. Ou se ele tá falando de uma pessoa muito próxima. Porque, gente, é um padrão. Ele gosta de uns protagonistas bem chatinho. Assim, bem irritante. Que é pra deixar a gente louco. Ah, e aí tem uma outra série que eu tô assistindo, uma série dessas antigas, que é Heart of Dixie. E aí nessa série tem uma brincadeirinha, tipo, tem uma menina de 16 anos que tá assistindo Sex and the City. E essa série que eu falei, Heart of Dixie, é de 2011. Então essa menina de 16 anos tá assistindo Sex and the City e chega uma menina de Nova York, uma médica de Nova York, pra cidade pequena. E aí elas fazem a brincadeirinha, tipo, quem é você em Sex and the City? E isso pra mim foi bem difícil. Tipo, eu fiquei Ninguém. Assim, sei lá, Deus me... Não, eu tenho uma certa identificação com a Miranda, apesar de achar que tem momentos que ela é inflexível até demais. Tu fica, não, bicha, pera lá. Mas um pouquinho de controle igual a Miranda, de ser controladora igual a Miranda, beleza. Mas, tipo, essa obsessão dela, tipo, meu Deus, eu preciso ser promovida no trabalho. E é só pra isso que eu vou me dedicar. Não chega tanto, entendeu? Eu acho que eu identifico com a coisa dela, a mania, o certo nível de mania de controle que ela tem e de querer o espaço dela, as coisinhas dela. Eu tenho certeza que eu sou mais flexível, até porque eu morei com um monte de gente a vida inteira. Coisas que a gente aprende, né? Então, é meio que isso, assim.
Mas, tipo, a Charlotte querendo tudo dentro de um plano, muito Não. certo. Não tem esses desejos. E a Samantha também, tipo, muito, vou viver a vida. Não, Pelo amor de Deus, assim. Samantha dá uma exagerada boa, às vezes que eu fico mulher. Se preserve. E aí tem essa brincadeira entre as personagens lá da outra série, que a menina de 16 anos fala: eu sou a Charlotte, mas gostaria de ser a Carrie. E a médica fala: eu sou a Miranda, mas gostaria de ser a Carrie. Eu fico, gente, eu não gostaria de ser a Carrie em nenhum momento. Ser a Carrie. Nossa, eu não consigo pensar. Eu acho que apesar de ter muitas questões, tipo, eu acho a Charlotte muito complicada em vários momentos, eu discordo em quase tudo dela. Mas é que a Carrie me faz passar a raiva de querer jogar alguma coisa na televisão. Tiveram momentos da série que eu assistia pensando, meu Deus, por que eu tô passando essa raiva toda? Mas aí ao mesmo tempo cortava pra outra cena e eu tava rindo. Aí eu falava, não, tá tudo bem, entendi. Mas entendi porque eu estou aqui gastando meu tempo. Mas é que foi isso, né? A gente fez uma maratona no fim do ano, então foi meio que uma dose de Carrie. Então tem um motivo também da gente estar um pouco mais irritada com ela. Meu recesso de Natal, eu fiquei obcecada. Mas isso é o quanto a série é boa. A série é tão boa que tu não quer largar ali. Tu te apega num jeito dessas personagens que mesmo que elas estejam te irritando profundamente, tu tá lá assistindo, porque tu já te apegou. Tu te apega nos personagens com muita facilidade, assim. Essa série, ela vai te apegar muito rápido nos personagens. Tu começa a te importar muito rápido com a Carrie. Isso é muito legal, sabe? Pra mim, o melhor tipo de série é a série que eu me importo muito com os personagens. Logo, por pior que eles sejam. Que eu vou me importar com todo mundo, mesmo que seja um vilãozão. Eu vou me importar com o personagem. Então, eu gosto muito desse tipo de série, assim, que os personagens eles são cativantes a esse ponto. Que por mais que, tipo, tenha outras histórias ali, que tenha momentos que tu vai te irritar, ou até momentos que sejam questionáveis, que tu fica, meu Deus, nada a ver. Mas os personagens são tão legais que tu tá ali querendo acompanhar, querendo assistir. Tem muitas séries que são assim, ainda bem. Eu acho que, assim, tem essa questão da amizade delas serem muito independentes e cada uma tá fazendo suas coisas. Até mesmo a Charlotte, que tá, tipo, desejando ter uma grande família perfeita e ser dona de casa. Mas eu acho que tem alguns momentos em que elas se deixam atravessar pelo desejo dos outros. Mas é interessante como elas estão ali perto umas das outras pra evitar que isso aconteça também. Tipo, a Samantha, quando ela fica super apaixonada pelo cara lá, que era dono dos hotéis, que eu esqueci, e ele não passa nenhuma segurança pra ela. Tipo, justo ela, que é a mais segura de todos, ela fica super insegura, até porque ele começa a trair ela. Ela vai pra um lugar muito ruim, tipo, quando ela pega esse cara, e, tipo, se não fossem as amigas pra ajudar ela a superar isso, exatamente. Ia ser bem, bem foda. Enfim, né, a Carrie teve até, inclusive, a briga mais feia dela com a Miranda, que foi por conta do Mr. Big, que a Miranda estava assim, apesar da Miranda ter exagerado, ela estava certíssima, porque a Carrie, por que, cara, que ela estava fazendo isso com ela mesma, sabendo que esse homem só tinha trazido problema, sofrimento, sabe, e que ele não tinha mudado nada. E mesmo assim a Carrie estava indo ali atrás daquele homem mais uma vez, e aí a Miranda treta com ela muito feio, tipo, minha filha, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Tudo bem que no fim acaba que a Carrie fica com o Big mesmo, a Miranda tem que aceitar, mas rola uma treta bem grande, tipo, e até a coisa também de quando a Carrie vai pra Paris. Isso. Pra Paris, isso é outro momento também. A Carrie acontece isso com mais frequência. Ela decide morar também com o Ethan. Ele até compra o apartamento dela e o apartamento do lado. Eles iam ampliar. E aí eu nem lembro direito porque eles terminam. Acho que tem a ver com o Mr. Big, provavelmente. Mr. Big volta de novo. E ela precisa comprar o apartamento de volta. Ela precisa comprar o apartamento dela de volta. E ela não tem grana pra isso. Aí ela fica... Mas, tipo, todas vocês aqui têm suas casas próprias? Sim, querida, a gente investiu nisso, não em sapato. Tudo bom? Mas eu, tipo...
E aí ela tem que dar os corres dela, ela pegar mais trabalho e tudo mais pra se virar e conseguir comprar o apartamento dela de volta. E tem esse momento que ela vai pra Paris com o artista. Esqueci o nome dele já. Esqueci o nome. Gente, é muito macho. Eu não lembro de ninguém. É difícil. Eu lembro poucas pessoas. E aí ela vai pra Paris com esse cara, tipo, mano, pra quê? Ela sempre fala que ela ama morar em Nova York, que ela acha maravilhoso a cidade e tudo mais. E ela decide mudar de cidade por um cara. E fica sozinha, né? Principalmente, porque esse cara tá o tempo todo em outros lugares e ela tá lá sozinha, porque ela não tem mais ninguém naquela cidade. Ela não tem nada, ela não tem um trabalho, ela não tem amigos, ela não tem família. E ela vai simplesmente por ele e no fim ele não vai estar ali com ela. Ele vai estar lá fazendo outras coisas. Ele vai estar lá trabalhando enquanto ela tá fazendo nada e sozinha, solitária. E aí as amigas, apesar das amigas terem avisado bastante, ela foi. E aí tem um momento lá que elas chamam o Mr. Big pra resgatar ela. Eu queria tanto mudar o final dessa série e elas quatro, as outras três terem ido resgatar esta mulher em Paris em vez de mandar o Mr. Big. Sim, pra mim teria sido perfeito esse final. Tipo, as outras três irem lá e mas teve que ir o infeliz, né? Coisas. O Mr. Big. E aí foi uma coisa que eu fiquei percebendo, tipo, a série realmente leva ela pra ficar com o Mr. Big e eu acho que na época devia ter muito esse apelo desse casal. E hoje em dia, canceladíssimo, primeira temporada do Mr. Big. Teriam matado ele antes. Nossa, canceladaço. O Mr. Big ia assumir muito rápido, assim, eu tenho certeza. Hoje em dia esse homem não ia durar 2 temporadas. No máximo pra ele ser um vilão, pra ele ser a pessoa que atrapalha. Porque na minha cabeça ele mas o problema é que, né? E aí... Eu acho que é isso. A gente já viu tanta gente falando de Sex and the City, falando tanta coisa que... Sei lá, assistir de novo, eu tava esperando... Acho que eu também tava com a expectativa muito lá embaixo. Então, algumas coisas que aconteceram que eu fiquei assim, tipo... isso não foi legal, mas, tipo, eu já tava com a expectativa lá embaixo... E aí as coisas que me surpreenderam me deixaram com uma imagem um pouquinho melhor da série. Eu também, eu gostei muito mais do que eu esperava. Muito mais. Eu fui assistindo assim, com 2 episódios eu tava viciada já. Eu já tava pegadíssima no personagem, na coisa, na história, no cenário. A coisa do cenário, a cidade, tudo, as festas, as coisas. Fiquei com muita vontade de ir pra Nova York. Esse cara também é bom, né, de querer fazer a gente ir pros lugares. Tipo, a gente vai falar de Emily in Paris, galera, vai chegar esse momento. Mas a gente fica ali com vontade de ir pra Paris também. Esse cara é bom de mostrar a cidade, ele faz uma propaganda boa, assim, dos lugares. E aí, apesar de que Manhattan é um Gente, é um ovo, né? Porque a quantidade... Nas primeiras temporadas, a quantidade de vezes que a Carrie encontra o Big sem querer, tu fica, gente, mas você só frequenta os mesmos lugares. Não é possível. Mas nem em Belém. Exatamente, nem em Belém. Assim. Eu digo mais, eu acho que nem em Santarém as pessoas se encontram com essa frequência toda. Com essa facilidade. Fico, gente, não é possível. Porque a mulher sai de casa, ela esbarra com o Big. É um ovo, Manhattan. Tem 20 pessoas lá. Não é possível. Mas é isso, gente. E aí só avisando que aqui a gente vai falar da série em si, Sex and the City. A gente não vai falar do Revival. Isso vai ficar pra... a gente vai chegar aí no Revival. Um dia a gente faz esse episódio. Já confirmaram a 2ª temporada, né? Já confirmaram porque são coisas completamente diferentes. Tipo, são os mesmos personagens, mas agora, tipo, realmente atualizaram. Trouxeram coisas que fazem mais parte do Exatamente. Nosso dia a dia. Mudou bastante coisa. E ainda assim, eu gosto muito do Revival. Também assisti, assim. Demorei pra assistir, porque eu fiquei... me bateu assim... Ai, acabou. Eu tava triste. E aí eu esperei um pouco. E aí eu assisti o Revival finalmente. E eu gosto tanto. Mas um dia a gente vai chegar nesse episódio aí de falar do Revival. Mas é isso, gente. Sex and the City é uma indicação zona, assim. Porque é uma série muito boa de assistir. Assistam também assim, ó. Já sabendo que vai ter coisas que vão pegar a gente em lugares ruins. Tipo, a gente vai ver muita fala ruim sobre assuntos que hoje em dia, obviamente, não seria tratado desse jeito. Mas aí tem que lembrar que é início dos anos 2000. E eu acho uma super indicação. A gente até assistiu alguns episódios de novo pra gravar esse episódio. Quando eu não tenho o que fazer, quero deixar alguma coisa ali,
É uma das séries que eu escolho pra deixar, sabe, passando antes de dormir, sei lá. É uma das séries que eu tenho agora pra deixar passando ali. Quando eu não tô afim de prestar muita atenção em nada, só assistir um negócio mais leve. Essa já é uma das séries que eu tenho pra isso, porque dá pra assistir qualquer episódio aleatoriamente, assim. Isso é muito legal. Cada episódio meio que tem uma historinha fechada, né? É verdade. Não precisa, tipo... não precisa de tanto contexto. Às vezes, 2, 3 episódios dão sequência. Apesar de ter uma grande história, né? Que as coisas vão e voltam. Apesar disso, os episódios eles têm meio que uma historinha fechada. Porque cada episódio é como se fosse um texto da Carrie, né? Então, cada episódio ele trata de um tema fechadinho. Então, ela faz uma pergunta no início do episódio e ela chega a uma conclusão ou não no final dele. Isso é legal. E aí, tu vai assistindo e aí tem... E é legal pra, de novo, né, visto o nome desse podcast, Bobeiras pra Refletir, é legal pra pensar nas doidices que a gente faz também no nosso relacionamento, sabe? Pra pensar no jeito que a gente leva as nossas amizades, no jeito que a gente leva os nossos relacionamentos. Fica a dica, se você estiver se comportando tal qual a Carrie, talvez você não deva. E aí... melhore. E aí é isso, tipo, que às vezes a gente se pega. Vários momentos eu me peguei com raiva da Carrie, mas pensando, já fiz. Fiz com 15 anos, fiz. E ela com 30? Com raiva porque... Exatamente, já fiz com 15 anos. Mas fiz, que tu fica, meu Deus, que idiotice. E aí tem vários momentos em que a gente se pega se identificando muito com os personagens, porque a gente passou por dilemas muito parecidos. E aí é legal da gente ver o jeito que elas usaram pra resolver ou não. E aí tem bons e maus exemplos de como resolver ali as questões. E eu acho que isso é o mais legal, assim, da série. Da gente conseguir tirar alguma coisa, né? Foi uma série precursora, sabe? De abordar temas femininos, não necessariamente voltados para o casamento e encontrar o príncipe encantado. Não, ali tem elas errando e acertando em relacionamentos e, tipo, vamos tocar na nossa vida também. Vamos ver o nosso trabalho, as nossas amizades. E não é festas, só sobre família coisas. e casamento, né? Então... tem muito mais pra se viver além disso. Tem muitos outros assuntos. Apesar do nome. E aí vendo hoje em dia, faz mais sentido ainda, que, tipo, tem muito menos essa ideia da gente querer estar com a vida toda pronta, finalizada e família formada aos 30 e poucos anos. Então, isso bate legal com o nosso momento de vida também, que tá assistindo a série. Mesmo que tenha sido uma série... eu acho que ainda assim te traz uma visão diferente, né? Bem diferente. De outras séries de comédia romântica que a gente assistiu, né? De Friends, que a gente ainda vai falar aqui. Ela tem um tom bem diferente. E eu acho que isso é legal. Apesar de ter um assunto parecido, ela tem um tom diferente de tratar das coisas. É isso, gente. Se quiserem comentar, reclamar de outros casais da série, reclamar mais do Big, a gente sempre aceita. Reclamar mais do Big, tá lá nas suas redes sociais. Podem seguir a gente no Instagram, no TikTok, comentem, vejam os cortes, compartilhem, indiquem pros amigos. Obriguem os amigos a assistir coisas pra poder fofocar, por favor. E deixem sugestões de séries que vocês querem. Isso, por favor. A gente sempre aceita. Quanto uma bobeirinha, a gente presta atenção no assunto que a gente tá falando aqui. Nada de indicar nada muito complexo, a gente não tem tempo pra isso, não. Mentira, a gente até tem, mas enfim. Mas não pra ficar discutindo sobre. É isso, gente. Até a próxima. Então é isso. Beijo. Tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras para refletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.